processo, essa igreja está movimentando, porque Deus é Deus de movimento, sempre sobre o processo de Deus, porque aquele que cumpre o processo, cumpre de uma forma obediente. Nós vamos ouvir Deus falando sobre três cidadãos, que se soubesse que ia passar pelo processo, de repente não vivenciaria as promessas. Então é necessário a gente ter um entendimento que nós estamos sobre um processo de libertação, de restauração, de aperfeiçoamento. Nós estamos vivendo um processo nesses últimos dias que nós precisamos entender que tem uma mensagem de Deus, que aquele que perseverar até o fim sobre o processo de Deus, esse vivenciará a coroa da vida. Então, querido, é um processo. E você desenvolver esse processo, você precisa da ajuda do Espírito Santo, porque Ele nos deu verdadeiramente uma mensagem que eu não ia conseguir desenvolver o processo, você não conseguiria desenvolver o processo sozinhos. Por isso Ele enviou o Espírito Santo de Deus para ser o nosso ajudador nesse processo de adestramento. Quando você examina a Escritura, você vê Davi, ele estava no momento de desafios, de batalhas, continuamente. E ele colocou as suas mãos para os céus, porque na época a luta era contra carne e sangue. Então ele levantou as mãos para os céus e falou: Deus, adestra minhas mãos para vivenciar as conquistas. Hoje nós precisamos adestrar o nosso espírito para vivenciarmos as conquistas. Então, bem-aventurados são aqueles que investem na sua vida espiritual. Eu creio que para todos nós foi um desafio chegar aqui hoje. Eu creio. Porque não é fácil não, querido. Você desenvolver a tua salvação, você ser o derramar da salvação para dentro da sua família, para dentro dos seus filhos, para a existência dos seus filhos, você ser o derramar, não é fácil não. Então, 3 homens, que se Deus falasse para eles, que eles iam alcançar objetivos maravilhosos, mas precisavam passar pelo processo, de repente eles desistiram. Então vamos ouvir Deus, vamos ouvir. Eu clamo agora que o Espírito Santo venha nos impulsionar a dar atenção à palavra redentora, em nome de Jesus. Jeremias 29 diz assim, olha Deus falando, preste atenção, nós temos que ter essa convicção, porque o processo não é fácil não, precisa de esforço, E ele diz assim, ó, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Esses 3 personagens sabiam do plano redentor do Deus que eles serviam. A vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de quê? De paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então você vê Deus com uma promessa para todos. Ele tem a paz, Ele tem tudo que nós desejamos, e Ele está disposto a nos proporcionar. Mas tem um processo, e isso é necessário. O Senhor Jesus sabia que Ele ia passar por um processo, mas ele falou, olha, que não seja a minha vontade, Deus, que seja a sua vontade. Que teve um momento que ele queria renunciar ao processo. Ele falou para Deus, Senhor, se possível, afasta de mim esse processo, afasta de mim esse cálice. Querido, meu amado, 3 homens, Jeremias, um
dos profetas que marcou a sua época. Você vai ouvir falar de José. Quem não conhece a história de José, que foi o maior governador da sua época, ele de escravo, lá do cárcere, ele foi transladado por Deus para ser o número 1 do Egito, a maior nação da época. Nós vamos ouvir falar de Daniel, um homem que era referência de oração, referência de comunhão com Deus, mesmo sendo escravo num lugar estrangeiro, não abria mão de se relacionar com Deus. Então, 3 homens. Agora, o processo para eles chegarem aonde eles chegaram. Muitas vezes a gente reclama, tá cansado, dia de domingo, você fica, tá, querido, é um processo você desenvolver a tua salvação. Cada culto, um culto para Deus, que tem nos proporcionado, sabe, o direito de viver dignamente, de ter hoje levantado da cama. Quantos não conseguiram levantar da cama? Querido, é um processo você desenvolver a tua salvação, é um processo você prosseguir em conhecer Deus, é um processo. E nós temos que suportar, sabe, o contraditório para chegar, passar pelo processo. A preguiça é um impedimento de nós desenvolvermos o nosso processo em Deus. A preguiça, o desânimo. Querido, não é fácil chegar à igreja num domingo de manhã, ainda mais as pessoas que trabalham, as pessoas que têm ocupações que não são, sabe, nada fáceis. Mas chegar no domingo, renunciar àquele cansaço, falar: Deus, eu estou nesse processo de aperfeiçoamento, de libertação, estou nesse processo. Eu quero, Senhor, chegar o dia e o Senhor falar assim: venha, entra para o gozo eterno, meu filho amado, meu servo querido, entra. Meu amado, diz que aquele que persevera até o fim, esse vivenciará a coroa da vida. Então, 3 personagens, querido. Olha, quem foi? Daniel. Puxa, Daniel foi o governador de todas as províncias, ele como escravo, foi governador de todas essas províncias da Babilônia. José, poxa, um rejeitado, ele foi o quê? Um dos maiores governadores que passou nessa terra. Jeremias, o maior profeta, um dos maiores profetas. Mas vamos ver, escuta aqui. Coloca aí, Joninho, Jeremias 38:6. Olha o profeta. Olha o processo. Será que eu e você conseguiríamos, sabe, passar pelo processo desses homens? Acordar domingo de manhã para a igreja é muito difícil, pastor. Isso é um sacrifício demais. Escuta aí, só o processo, Jeremias, ele estava da vontade de Deus, hein? Ele estava fazendo, sabe, tudo que Deus orientava, ele estava fazendo, estava cumprindo. Tomaram então a Jeremias e o lançaram aonde? Na cisterna. Desceram a Jeremias com corda na cisterna. Não havia água, senão o quê? Lama. E Jeremias se atolou na lama. Um profeta que estava sobre a vontade de Deus. Olha o processo. De repente renunciava. Deus, eu não quero ser mais profeta não, escolhe outro. E a gente reclama do processamento. Pastor, é difícil, pastor. Eu sei que é difícil, porque nós temos adversários. Desenvolver a nossa salvação não é fácil. O próprio Deus revela, não deixai-vos de congregar, como alguns fazem. Então o processo de congregar não é fácil, mas eu tenho que ter uma convicção que Deus, Ele coloca para mim, eu sei o pensamento que tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Querido Deus, meu Deus, então o processo me leva a vivenciar aquilo que eu desejo? Sim.
Muitas das vezes a gente precisa ser aprovado, para nós obtermos a conquista, para nós vivenciarmos aquilo que nós desejamos e o inimigo jamais tirar. Sermos adestrados espiritualmente para quando nós chegarmos naquele dia da conquista, nós não perder lá na frente para o próprio inimigo. Uma libertação de uma filha. Oh, querido, não vou perder, Deus já me deu essa vitória, eu vou continuar no processo para ver a minha filha vivenciando o bem-estar. E quando ela fechar os olhos aqui, oh Jesus, viver na glória. O meu filho, oh querido, oh meu amado, oh Jesus. É Deus nos proporcionando ensinos que nós temos, o condicional de vivenciar. Momento difícil, Deus vai dar a vitória, vai arrancar você daquele momento de cisterna e vai te colocar onde Ele deseja. Ele vai colocar onde você deseja. É um processo, é uma caminhada. Jeremias foi lançado na cisterna cheia de lama. Saiu de lá mais forte. Saiu profetizando mais. Em nome do Senhor Jesus. Gênesis 37, 24. Às vezes a gente está passando um processo, pastor, está doendo, dói. Mas quando você ouvir de Deus, tu foi aprovado. Quando aprendemos a suportar as situações contrárias, nós estamos prontos para vencer. Dentro de um casamento, né? Um casamento às vezes tem um momento de atrito, tem. Mas aí Deus fala, eu tenho te condicionado, a suportar as situações contrárias e conseguir com sabedoria administrar e vencer essa situação. E tomando José, lançaram na cisterna vazia, sem água, pelos próprios irmãos. Vê um versículo antes, 23. Então você vê, querido, querida, olha aí José, iniciando a sua trajetória para o plano de Deus, iniciando a sua trajetória. Ele foi covardemente lançado nessa cisterna, no deserto. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram da túnica, a túnica está lá de mangas comprida que trazia, que ele tirou ele e jogou dentro da cisterna. Aquela cisterna no deserto, verdadeiramente, era um lugar que ninguém queria nem se aproximar pelo odor. Era uma cisterna onde os animais defecavam. Olha que lugar horrível. Olha ele no início do propósito de Deus. Querido, às vezes a gente está iniciando até nossa vida com Deus, desenvolvendo aqueles primeiros passos, aí vem o contraditório. Oh, meu amado, oh, querido, José foi fazer o bem, ele foi levar lanche para os seus irmãos, e esses próprios irmãos lançaram ele numa cisterna, que era uma latrina no deserto, uma latrina. Imagine o que passava na cabeça desse jovem. Ele imaginaria que ele ia ser o maior governador do seu tempo, de um país que era próspero, um país que era o primeiro mundo da época. Será que nesse momento da cisterna ele ia imaginar que Deus ia levar ele para esse lugar? Esse lugar. Muitas das vezes hoje você não está, ainda vivenciando. Olha, eu sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. Pastor, eu desejo coisa grande. Calma. É hoje, querido. Você está ouvindo Deus. José tinha coisa grande para ele? Tinha. Jeremias tinha coisa grande para ele? Tinha. Daniel tinha coisas grandes para ele? Tinha. Mas olha o processo, querido. O processo muitas das vezes dói. Acordar domingo de manhã para vir à igreja dói? Dói. Quinta-feira está aqui no culto de libertação? Dói? Dói.
Depois de um trabalho árduo do dia, dói. Terça-feira, mãe aqui de joelho orando, pai de joelho aqui orando pelos filhos, dói, dói. Daniel 6. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. Pastor, mas ele deve ter aprontado. Ele deve ter aprontado. Porque, poxa, o rei chegar e mandar lançar ele na cova dos leões, deve ter aprontado. O que ele aprontou, pastor? Ele estava de joelho orando. Olha o que ele aprontou. Ele estava de joelho orando. Oh, meu amado. Oh. Ele ia imaginar que ele ia ser o maior governador de todas as províncias da Babilônia. Oh, querido. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que te livre. Ele servia a Deus de qualquer maneira? Não, continuamente. Oh, meu amado, preste atenção, por gentileza. Você ainda não chegou onde você deseja chegar, mas você já não está mais naquele lugar. Oh, meu amado, eu vim para esse culto falando: Deus, às vezes dói, Pai. A gente está pregando para as pessoas. Quando a gente pensa assim, essa pessoa já subiu um degrau, daqui a pouco decepção. É duro com um pastor, é duro. Aqui nós estamos há 20 anos, eu falo sempre: Deus, prospera essa igreja de almas. Senhor, que as pessoas venham a desenvolver, venham a congregar, venham a ter uma intimidade contigo, para alcançar o fim que deseja, para alcançar o fim que deseja. Mas no meio do caminho, o inimigo, tenta aí e consegue. Então, querido ou querida, você que está aqui essa manhã, olha, Deus está falando contigo, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Não importa esse cenário agora, não importa. Eu tenho um pensamento de paz e não de mal, para vos dar, o fim que desejas. O plano de Deus não pode ser frustrado. Não pode ser frustrado na tua vida. Os adversários querem frustrar? Sim, tem muitos, sim. O apóstolo Paulo falou para Deus: Senhor, grande oportunidade o Senhor me proporcionou, mas eu tenho que ter consciência que existem adversários. Oh, meu amado, como é que você tem desenvolvido, o processo? O processo. Como é que você tem desenvolvido diante das adversidades? Está resmungando? Está reclamando? Você não vê esses 3 homens que foram parar na cisterna? Um momento de reclamação. Na adversidade, ser lançado na cova onde tinha leões famintos, porque ele estava orando. Oh, meu amado. Que fé é essa? Que intimidade é essa com Deus? Que relacionamento é esse com Deus? José foi servir os seus irmãos pegaram ele, tiraram a túnica, jogaram ele nu, dentro de uma cisterna, uma cisterna que era uma latrina do deserto. Jeremias, fazendo a obra de Deus de uma forma sobrenatural como profeta, foi lançado na cova cheia de lama. Querido, tu não vê esses homens reclamando, falando um ai? Meu amado, eu não vou no culto não, não adianta nada. Esse domingo não, eu vou no outro. É o processo, querido. Como é que a gente está se comportando no processo? Não estou acusando não, conforme a diaconisa Kete falou aqui. É uma exortação. Não é acusação, é uma exortação. O Senhor Deus faz questão que eu e você cheguemos na Nova Jerusalém. Faz questão, mas tem princípios que não podemos, passar por eles. Então, em nome de Jesus, reconheça isso. Você que tem um relacionamento com pessoas que não estão aqui hoje e você conhece, olha, filho,
O que houve? Poxa, um domingo desse, especial, para desenvolver a nossa salvação, para ter uma comunhão com Deus. O que aconteceu? Qual foi o motivo? Qual foi o motivo que impediu de você estar aqui nesse domingo? Porque o nosso Deus diz que tudo que nós consagramos a Ele, tudo que nós consagramos a Ele, seremos bem-sucedidos. E o que nós fizemos nesse momento aqui? O que nós estamos fazendo nesse momento? Consagrando a nossa semana, consagrando esse primeiro dia dessa semana a Deus. É pela fé, para que Ele possa, dar o fim que desejamos. Nessa situação que nós queremos ver o Deus mover suas mãos para nos dar vitória. Agora, escuta isso, bota aí, Juninho, Deuteronômio 1:31. Aquele que vive o processo, mas confiante em Deus. Vive o processo, está doendo, Deus, mas estou aqui, Deus. Está doendo, Deus, mas eu estou aqui te adorando, eu estou aqui te louvando, eu estou aqui ouvindo a tua palavra que me purifica, me aperfeiçoa. Estou aqui, Deus. Está doendo, lá fora está difícil, Pai. Lá fora está difícil, mas eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Obrigado pela confiança. Obrigado porque o Senhor tem um plano redentor na minha vida. Obrigado. Escuta isso, olha como é que nós precisamos entender, olha. Como também no deserto, onde viste que o Senhor, vosso Deus, nele vos levou como homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andaste, até chegardes a este lugar. Então, no momento do contraditório, estava no deserto esse povo, no momento do contraditório, diz a santa palavra que Deus estava levando aquele povo como um pai leva o seu filho. Esse momento que você está passando é um deserto, esse momento que você está passando é um momento de aflição. Continua fazendo aquilo que agrada a Deus. Continua buscando. Continua colocando a sua vida à disposição dEle. Continua sendo útil ao seu reino. Continua. Lá na frente, querido, lá na frente. Jesus, Ele jamais vai decepcionar a tua esperança, jamais. Olha aqui, esse povo que estava no deserto, estava passando um momento de agonia, Deus estava ali, não deixou esse povo ser consumido pela falange do mal. Quantos livramentos Deus tem nos proporcionado, quantos, você não imagina, quantos livramentos Deus tem nos proporcionado nesses últimos anos, quanto na pandemia Ele nos proporcionou livramento, quantos, poxa, você nem imagina, Ele carregando a gente no colo. Jesus, é pela fé. Coloca aí, Julinho. 24. Pois o Senhor, olha só, tem circunstância para Deus operar em nossas vidas? Não existe. Ele não depende de circunstância para operar nas nossas vidas. Esse mundo pode estar padecendo no maligno, a economia desse mundo pode estar na miséria, mas nós não vivenciamos segundo a economia desse mundo, nós vivenciamos segundo a riqueza dele em glória. Querido, é essa fé. Pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, presta atenção, a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Pois o Senhor Deus, Senhor Jesus, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Ele merece ser cultuado. Ele merece você trazer um cerimonial a esse Deus. Ou você acha que você está à deriva nesse mundo? Pastor, não foi fácil chegar, eu sei, não só você. Creio que todos nós passamos por momentos de desafio para chegar à casa de Deus. Mas nós chegamos e Deus honra aqueles que o honram. Você chegou, você pode ter certeza que Deus está falando com o teu Santo Espírito. Eu honro aqueles que me honram. Essa semana está sobre os meus cuidados. Recebe aí. Essa semana está sobre os meus cuidados. Recebe aí. Para você alcançar o que deseja. Diga amém. Estou me arrepiando aqui, Deus está falando, essa semana está sobre os meus cuidados, para você alcançar o que deseja, diga amém. Meu Senhor Jesus,
tem sido fácil ser adestrado. Dói. Dói. É muito mais fácil nós vivenciarmos segundo a nossa vontade. É muito mais fácil. O nosso Deus diz que nós temos que amá-lo da forma que Ele quer ser amado. Ah, eu amo Deus da forma que você quer amar. Tudo certo. Agora, amar a Deus conforme Ele quer ser amado é desafio. É desafio. Porque Ele diz que Ele quer ser amado de todo o nosso coração. E quando nós colocamos o nosso coração à disposição dEle, querido, diz a Santa Escritura que Ele faz do nosso coração o altar dEle. Então viver, sabe, através da vontade que nós temos, é fácil demais. Ah, pastor, eu sou crente, amém. Ah, eu confesso o Evangelho, amém. A sua maneira. Porque quando eu examino a Escritura, eu vejo que o Evangelho é renúncia. O Evangelho é renúncia. É descer para subir. É perder para ganhar. Oh, querido. Oh, meu amado. Oh, meu amado. Vamos refletir nesse domingo, nessa manhã, você que está nos assistindo. Aqui está, sabe, aqui está verdadeiramente a juventude de Deus. Temos que acessar. Senhor, eu toco agora, espiritualmente falando, na tua veste, através da tua palavra. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar. Glória a Deus. Mesmo lá na cisterna, eu estarei contigo. Mesmo lá naquela lama, eu estarei contigo, Jeremias. Lá no meio daqueles leões, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. José, mesmo nessa cisterna, onde é uma latrina, no deserto, estarei contigo. Não fica, sabe? O que eu tenho para você vai além daquilo que tu está imaginando agora. O que você está imaginando agora para o seu bem, Deus tem além. Aquilo que você imagina para o seu filhinho, que você o ama tanto, a sua filhinha que você... Deus vê a tua filha, o teu filho mais além. Agora, o processo, como é que está? Como é que está o processo? Ah, pastor, eu vejo aqui, querido, eu vejo aqui nessa nossa congregação, quantas pessoas já passaram por nós, e Deus realizando o seu projeto. Aí no momento da adversidade, não pensa, nunca no que é a vontade de Deus, pensa só na sua vontade. Até logo, pastor, até logo, igreja. A minha vontade é essa aqui, então, ó. Querido. No momento de um processo, eu vou mudar. E naquele momento que você estava sendo alcançado pelos feitos de Deus, aquele momento estava ótimo, mas começou uma situação contrária, até logo, pastor. Oh, querido, o pastor tem que estar adestrado. O pastor, por isso eu estou aqui há 20 anos. Não é fácil, querido. Você cuidar. Daqui a pouco. E eu não posso ver essa situação como ingratidão. Eu tenho que continuar orando, Senhor. Eu tenho que ficar na minha posição, pregando para quem quer ouvir, ajudando quem quer ser ajudado, cooperando para que a pessoa venha a ser restaurada com toda a intensidade. Essa é a tua missão, pastor. Essa é a tua missão. E é essa a missão que Deus confiou a mim, confiou aos meus diáconos, meus obreiros que têm me ajudado e muito. Amém. E nós vamos continuar. Em nome do Senhor Jesus. Nenhuma cisterna vai nos parar. Porque quando a aflição vem, mas ela nos leva para uma comunhão maior com Deus, essa aflição passa a ser bênção. Então, querido, eu convido você a fechar os olhos essa manhã. Eu convido você a entrar nessa dimensão, sabe, de conseguir suportar as situações adversas. Porque Deus vai olhar para você e vai falar assim, ela está pronta, ele está pronto para vencer.
ela está pronta para vencer. Então, em nome de Jesus, vamos pedir a Deus, Senhor, adestra a nossa fé para ela ser verdadeira, para que ela nos leve a obedecer. Adestra a nossa fé agora, Pai, nesse culto, para me ser um bom marido, para me ser uma boa esposa, para me ser um bom pai, para me ser um bom cidadão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que eu venha, Senhor, verdadeiramente, Senhor, me condicionar a viver a sua vontade. Obrigado, Senhor, por o Senhor não desistir de nós. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de Daniel, pelo exemplo de Jeremias, pelo exemplo de José, Pai. Mas eles alcançaram o fim que desejavam. Então, Pai, tira essa vergonha essa manhã. Tira essa situação de incredulidade essa manhã, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui numa crescente de sabedoria, Pai. Obrigado, Senhor, porque eu sei que a Tua palavra está nos aperfeiçoando nessa manhã, nos condicionando para vivenciar o fim que desejamos. Então, Pai, opera na saúde, opera, Senhor, na vida conjugal, opera, Senhor, na vida profissional, Pai, pela Sua infinita bondade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, se tem alguém passando por um deserto, se tem alguém passando por uma cisterna, Senhor, arranca agora com a Sua mão poderosa e coloca sentado à mesa dos príncipes, espiritualmente falando. Pai, em nome de Jesus, joga tudo por terra, joga a inveja, o olho grande, e joga por terra essa manhã encantamento, Senhor. Que esse Teu filho venha prosseguir em Te conhecer, que esse Teu filho venha, Senhor, verdadeiramente vivenciar o processo da libertação, da restauração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, condiciona todos os membros dessa igreja a desenvolver, Senhor, a desenvolver uma comunhão contigo. Em nome de Jesus, ajuda todos os membros, esses que estão iniciando, Pai, dá o condicional para eles renunciarem à carne, Pai, renunciarem às vontades, Senhor, as vontades que não estão, interagindo com a Sua preciosa vontade, Senhor. Joga por terra, apaga, Senhor, apaga em nome de Jesus da nossa história aquilo que não convém, aquilo que não provém. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos adestra, Senhor, adestra o nosso espírito, Senhor, para vencermos todas as dificuldades, Senhor, de nós chegarmos à Tua igreja e congregarmos conforme a Sua vontade. Porque no fim, Senhor, nós vamos viver aquilo que nós desejamos. Então, Pai, eu abençoo todos os Teus filhinhos, Tuas filhinhas que conseguiram chegar essa manhã. Pai, essa manhã, Pai. Desafio eu sei que houve, mas eles conseguiram chegar, Senhor. Que eles venham obter de Ti uma semana imensuravelmente guardada e protegida por Ti, Pai. Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que nesse momento o Senhor arrancou a conformidade. Eu creio que nesse momento o Senhor arrancou a conformidade. Em nome de Jesus, Senhor. Tudo não estava segundo a Sua vontade em nossas vidas. Eu creio que houve, Senhor, houve uma purificação, houve, Senhor, uma limpeza espiritual em cada um de nós, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, aquilo que não estava de acordo com a Sua preciosa vontade, quando nós chegamos aqui, Senhor, caia por terra, que nós saímos daqui, Senhor, na sintonia da Tua preciosa vontade, que esse culto, Senhor, eu sei que é para Ti, mas os beneficiados somos nós. Então, Pai, nós consagramos essa semana a Ti, que nós possamos vivenciar, Senhor, a qualidade de vida que nós desejamos, Senhor. Que esse ano seja um ano onde nós viemos mesmo vivenciar a diferença, sendo diferente, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade desse culto, porque eu creio que nesse culto houve um desenvolver da nossa salvação, eu creio. Nos abençoa com a Sua preciosa presença, Senhor, em todo o tempo, Pai. Obrigado por esse ensino desses 3 homens, Senhor, que conseguiram vivenciar no momento contraditório, Senhor, uma intimidade, uma comunhão contigo. Obrigado por esse momento, obrigado pelos meus irmãos que aqui adentraram e que vocês possam receber de Deus os benefícios do Evangelho de uma forma plena nesse dia tão precioso aos olhos de Deus. Amém, amém e amém.
Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Retira, Deus. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou um vaso, és olhe. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és olhe. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra, mas tenho pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Não nos deixa eu não só, suportaria Pai. sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Oh, glória! Sou apenas vaso, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Oh, Jesus, obrigado. Quebra-me. Obrigado por essa oportunidade. Quebra-me. Sou um vaso, és olhe. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em suas mãos, Senhor. Sou um vaso, és olhe. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Sou um vaso, és olhe. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és olhe. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Amém, igreja. Pastor Marcelão, ouve isso. Pastor Marcelão, missionária Ana, ouve isso, ó. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor Deus El Shaddai, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Entendeu, Marcelão, meu pastor querido, missionária Ana? Receba essa palavra, igreja. Você vai encontrar algumas cisternas? Sim. Mas Deus está contigo. Aonde você pousar, Deus está contigo. Nenhuma aflição vem para te fazer, sabe, uma pessoa infeliz. Pelo contrário. Muitas das vezes a aflição nos adestra.
para conquistar e não perder aquilo que Deus nos proporciona. Deus abençoe, um excelente retorno. Terça-feira nós estamos cumprindo um propósito de Deus, 1 hora de oração. Nem seus discípulos na época conseguiram, mas nós temos conseguido aqui nesse lugar. Terça-feira nós estamos 1 hora em oração. E o Senhor Jesus falou, olha, vocês não conseguiram orar 1 hora. Olha como, sabe, é significante nós orarmos 1 hora. E terça-feira nós estamos orando 1 hora. Por áreas de nossa vida, pelos nossos filhos, pelo nosso propósito, pelos propósitos dessa igreja. Então, esteja convidado pelo Espírito Santo. Deus abençoe, uma excelente semana. Usufrua isso que você ouviu de Deus. Deus tem o melhor. Receba e viva. Amém, amém, amém. Aleluia. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver.